Vamos ler alguns versículos, eu não vou comentar os versículos, só vou ler, e depois nós vamos para a passagem bíblica que eu quero parar um pouquinho em cima dela. Primeira passagem bíblica, vamos começar de Gálatas. Eu esqueci de Romanos, eu esqueci de Coríntios. Deixa eu ver aqui. Vamos começar por Romanos. Vamos começar por Romanos capítulo 1. Isso é importante, parece simples, mas é muito importante esse pequeno recado. Romanos 1:1. Tudo vai ser o capítulo 1. Romanos, depois vamos lá para Coríntios, depois vamos lá para Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo. Eu vou só ler, tá? Você que está aí pelas redes sociais, pela rádio, pelo aplicativo, você que vai me ouvir pelo CD, você que vai me ver pelo YouTube, WhatsApp, preste atenção, abre aí a sua Bíblia, você está em casa, você está aí pela rádio nos ouvindo, abre aí a sua Bíblia, acompanhe, se junte, como se você estivesse junto aqui, sentado aqui nesse lugar que está vazio aqui. Tomara que você está na sua casa, que você não pôde estar hoje, mas em sua casa, como se estivesse aqui sentado para ouvir a palavra. Vamos lá, Romanos 1:1. Eu quero que você fixe na palavra servo. Paulo, patrão de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo, né? Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Então, Paulo era servo. Então, vamos ver aqui, na outra passagem, deixa eu ver aqui, outra passagem, 1 de Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus, ou seja, Deus chamou Paulo porque Paulo se tornou um servo. Então Paulo foi chamado pela vontade de Deus. Paulo, servo, diga servo. Você precisa de atentar bem para essa palavra servo. Vamos ver se em 2 de Coríntios está escrito o quê? Outra aqui. 2 de Coríntios, capítulo 1, sempre no capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus quer dizer que Paulo era servo. Vamos ver outra passagem. Qual é que vem agora? É Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não foi convocado por homens, foi convocado por Deus. Então ele era servo de Deus. Olha aí, tudo isto quer dizer servo. Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade própria. Por vontade de Deus. Então, Paulo, servo. Vamos ver outra passagem, amado. Vamos ver se que Paulo... Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos, agora é plural, né? Porque é Paulo e Timóteo, né? Servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos. Então, Paulo, servo, diga servo. Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade, ou seja, Deus mandando em Paulo, né? Por vontade de Deus. Então, se Deus mandava em Paulo, quer dizer que Paulo era o que de Deus? Servo de Deus. Para que isso, pastor? Para nada, irmão.
Para nada. Se você achar que é para nada, é para nada. Você vai pular Tessalonicenses, você vai para Timóteo, 1 Timóteo. A única passagem que Paulo não coloca como servo é em 1 e 2 de Tessalonicenses. 1 Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de quem? Então Paulo era servo de Deus. Vamos ver na 2 de Timóteo. Será que ele se colocou como servo também? Paulo, 2 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, de novo, pela vontade de quem? De Deus. Paulo, servo, servindo a Deus, sempre pela vontade de Deus. Agora, depois de Timóteo, vem Tito. 1:1. Paulo, servo de quem? De Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo, servo. Paulo, servindo pela vontade de Deus. Paulo, servindo por mandato de Deus. Tem mais uma carta aqui. Depois de Tito vem Filemão. Aqui ele chama, ele se trata com outro nome, com outro sinônimo. Olha aqui. Paulo, tem alguma Bíblia que fala prisioneiro? Em outra Bíblia fala o quê? Prisioneiro? Todas as Bíblias está prisioneiro. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Senhor Jesus, mostrei à tua igreja o que é servir. Paulo se colocou praticamente em todas as cartas, como o empregado de Deus, como alguém que não era mais livre, que não tinha mais liberdade, que foi privado da liberdade para a carne. Ele não tinha mais liberdade para dizer sim para a carne, a liberdade dele era para dizer sim para Deus. Meu Deus, fala comigo, fala com teu povo, fala, explica-nos, imprime na nossa mente qual é o privilégio de sermos empregados de Deus, de sermos prisioneiros de Deus. Qual é o privilégio que tem alguém que ajuda a Deus? Porque o sinônimo de servir é trabalhar para Deus, é ajudar, é auxiliar, é cuidar, é amparar, é proteger. Meu Deus, que todos aqui e o povo que está lá fora digo, pelas rádios, CD, pelas redes sociais, aplicativo, que eles entendam o privilégio que tem alguém que serve. Parece que servir é ser empregadinho, mas não é. Servir a Deus não é ser empregadinho. Servir a Deus é a maior honra que alguém pode ter. Porque tem muitos aí na cidade, Senhor, que está servindo a entidades, está servindo ao demônio, servindo a carne, a cachaça, a bebida, a cerveja, se destruindo, gastando seu dinheiro, gastando sua saúde, e depois vai correr para Deus, e Deus não vai reconhecê-los como servo, e não vai atendê-los. Meu Deus, a minha oração, porque hoje é um culto de oração,
Eu oro por esse povo que está aqui dentro. Eu oro por esse povo que está lá fora. Eu oro por todos que compreendam o que é ser um servo de Deus. Oramos em nome de Jesus. E o povo amado, abençoado de Jesus Cristo diz amém. E dá um aplauso ao nosso Senhor. Pode dar bem forte. Glórias a Deus. Obrigado, servo de Deus. Servas e servos de Jesus Cristo, prisioneiros de Cristo, empregados de Cristo, auxiliares de Cristo, membros do corpo de Cristo. O tema é: se Deus quiser, Ele nos livrará. Por que eu coloquei esse tema e por que eu coloquei essas 8 mais 2, 10? Romanos 3, 8, 10, 11, 12. 11 passagens bíblicas. Eu não coloquei Tessalonicenses nem Hebreus. Foram 11 passagens bíblicas, que são 14 cartas. Das 14, 11 Paulo se expõe mesmo para o mundo saber quem ele era. Você sabe que hoje os caras são apóstolos, os caras não são servos, os caras são bispos. Querem ser servidos, né? Querem ser paparicados, querem tudo na mão. E Paulo falou: eu sou servo. Em algumas partes ele diz: eu sou prisioneiro. Eu estou aqui por vontade de Deus. Eu estou aqui por um mandato de Deus. Eu estou aqui não da parte de homens. E ele ainda diz, aqui em Gálatas 1:10, para a gente poder ir para a passagem que eu quero que você assista comigo. Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou favor de Deus? Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou favor de Deus? Você está aqui procurando favor de quem? Meu ou de Deus? De Deus. Estamos todos aqui atrás do favor de Deus. E Ele já nos fez um favor imenso, nos preservando a vida até agora. Amém? Não foi a tua esperteza, não foi a tua ginástica, não foi a tua vitamina, não foi a comida que você comeu, foi Deus que te preservou a vida. Porque tem muita gente saudável que está morrendo. Uma bala perdida, um atropelamento, um acidente de carro. Então quando ele diz, porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Agora é o problema que vai vir, agora é a história que eu vou te mostrar aqui. Que 3 homens de Deus tiveram que escolher entre agradar Nabucodonosor e agradar a Deus. Se esses 3 homens não fossem verdadeiramente servos de Deus, eles seriam mortos. A vida, naquele dia seria o último dia da vida deles. Eu quero que você vá na história. É uma história, mas isso tem a ver com tudo isso que eu acabei de ler sobre o que Paulo fala sobre servo. Vamos aqui em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Ouça aí, amados. Daniel capítulo 3. Vamos ler do versículo 16 em diante. Você vai acompanhando, se você não achou Daniel, você só escute-me, fique ouvindo. Pega um caderninho, anote, depois você acha na sua casa. Daniel capítulo 3, versículo 16. Diz assim. Vamos ler do 15. Agora, pois, Nabucodonosor falando para eles, agora, pois, estás disposto,
quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Primeira coisa, irmão, quem adora a imagem não é servo de Deus. Se você escolheu qualquer imagem para adorar, Santo Antônio, São Benedito, Nossa Senhora, Nosso Senhor, preto, branco, preto velho, preto azul, preto, qualquer coisa de preto, não é servo de Deus, amado. Porque quando você vai adorar uma imagem, você está largando, você está deixando um para adorar a outro. Primeiro teste, porque ele sabe, o rei, o Nabucodonosor, sabia que o povo judeus é um povo monoteísta, ou seja, só tinha um Deus como Senhor. E o que eles queriam fazer? Confundir, acrescentar deuses na vida daquele povo. Muitos se prostraram, muitos se curvaram. Nesse dia eu acredito que o reino todo se prostrou, mas tinha ali 3 homens que não se curvaram. Vamos lá. Agora, pois, estáis disposto, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, do fole, prostrar. Olha só, prostrar. O que é prostrar? Se ajoelhar, se curvar diante de uma entidade. Quando alguém vai consultar um morto, quando alguém vai consultar a bruxa, quando alguém vai consultar um espírito, ele está ali como um servo daquilo ali. Então ele sai da cobertura de Deus e passa a depender daquilo ali. Você depende de Deus, amado. Aí, olha aqui. Adorai, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Ele falou, o Deus que eu fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. A fornalha só pode ser de fogo, né? Ardente. Quem é o Deus? Olha aqui. E quem é o Deus, com letra minúscula, que ele não conhecia o Deus verdadeiro, não poderia falar do Deus verdadeiro. Só pode falar do Deus verdadeiro quem conhece o Deus verdadeiro. Quem é o Deus que vos poderá livrar da onde? Então, Nabucodonosor se colocou ali como um Deus, diante daqueles 3 homens de Deus. Olha a resposta, irmão. Olha aí para a sua Bíblia, para você ter a garantia de um servo de Deus. Está aqui. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto o quê? Quanto a isto que o senhor está falando para mim, me ajoelhar, adorar a imagem, quanto a isto, não necessitamos te responder, porque o senhor sabe que a gente não vai adorar. Então eu nem vou falar, que eu não vou nem me prostrar, não vou adorar. Então, quanto a isto, olha quem serve a Deus, quando é desafiado, porque quem estava diante dele não era um Deus, era Nabucodonosor. Às vezes nós nos acovardamos diante de uma palavra de alguém. Cuidado que vai morrer, o vírus vai te matar, não cultua Deus não, fica em casa, se esconda, fica debaixo da cama e tal, sabe? Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Aí ele vai: se o nosso Deus, se o nosso Deus, a quem? Agora, você lembra dessa palavra aqui? Servimos, vem do verbo servir, é aquilo que Paulo escreveu lá na frente. Quem auxilia, a quem ajudamos. Os meninos falaram: se o nosso Deus, a quem servirmos. Eles eram servos de Deus, eles eram empregados de Deus, eles eram trabalhadores do reino de Deus, eles representavam Deus
naquele reino humano. E eles não envergonharam o seu Deus diante de um desafio. Todos os dias nós somos desafiados. Irmãos, o ímpio, o mundano, o bandido, o corrupto, o louco, os caras avançam na vida, compra coisa, sabe, paga. Os crentes tudo tem medo. Não vou comprar porque eu não vou poder pagar. Não vou avançar porque eu não vou poder ir. Irmãos, você tem um Deus na sua vida. Nós temos um Deus na nossa vida. Nós servimos. Eu sirvo a Deus, você serve a Deus? Servir a Deus é obedecer a Deus. Servir a Deus é obedecer uma liderança que Deus põe na terra. O líder fala, entra num buraco e sai do outro, e depois a pessoa diz: eu sou servo de Deus, eu não sou servo do Pedro Inácio. Irmão, aqui ninguém é meu servo, eu estou aqui só dizendo as palavras de Deus. Se a gente não consegue obedecer uma determinação de Deus que é dada a um homem para a melhoria da comunidade, então eu não posso me considerar como um servo de Deus. Se eu não obedeço um chamado, uma convocação, um pedido, eu posso me dizer: eu não sou servo de Deus. Eu sou qualquer coisa, menos servo. Quer dizer, quem é aquele que trabalha, que cuida, que ampara, que protege. Só quem é servo, só quem serve é quem é servo. Quem não é livre. Nós estamos, quando Cristo entrou na minha vida, eu fiquei privado de mim mesmo. As coisas que eu gostava de fazer, 99% delas, eu não posso mais fazer. Porque agora, eu não sou meu dono, agora eu tenho um dono. Eu tenho alguém que agora me diz o que fazer. A palavra dele me diz o que fazer. Eu não posso dizer o que eu vou fazer segundo o que eu acho que eu devo fazer. Eu tenho que fazer segundo o que Deus já deixou estabelecido. Então aqui está uma linda história, que no versículo 17 diz: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, que é o tema de hoje, né? Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Por quê? Por que ele falou assim, ó? Da fornalha e das mãos do rei? Eu vou dizer por quê. Porque os três já sabiam que o fogo não ia queimar eles. Eles já sabiam. Mas eles também já sabiam que o rei poderia tentar. Mesmo que ele não fosse queimado, poderiam enfiar a espada nele e falar: se o senhor tentar qualquer outra coisa contra a gente, Deus vai me livrar. Nem que ele tenha que matar o senhor, mas ele vai me livrar. Porque ele me livrou da fornalha. Você acha que ele me livrou dessa fornalha, ele não vai me livrar das outras coisas que virão? Mas isso só teve direito porque esses homens eram servos de Deus. Às vezes as pessoas pensam que eu quero elas para mim, para ser minhas empregadas. Oh, o pastor chamou, vou lá, o pastor. Não, eu estou chamando, amado. Quem está convocando para a solenidade é o rei que se apresenta entre nós e em nós. É o rei que quer ser adorado pela igreja dele. Então quando ele disse, versículo 18, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de alegria, né? Como é que ele ficou? Com raiva. Por que ele ficou com raiva? Porque esses três homens, eles não estavam ali para agradar a rei Nabucodonosor, estavam ali para agradar a Deus, que era mais poderoso que Nabucodonosor. Irmãos, nós somos cristãos de verdade, irmãos.
Nós temos uma cobertura do céu que ninguém tem. Nós temos uma proteção que ninguém tem. Ou cremos nisso, ou seremos pessoas iguais a qualquer um. Com medo. Eu vou e eu volto. Eu tenho tanta certeza, irmãos, a minha caminhada não terminou ainda. Quando tiver a chegar ao fim, eu vou saber igual Paulo. Quando estiver chegando no fim, eu vou falar, irmãos, combati meu bom combate. Né? Estou guardando a minha fé. Eu vou saber. Todos os servos que foram, antes deles irem, Deus avisou para eles. Porque